Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Nathalie e eu vou apresentar agora sobre o meu projeto sobre híbridos de alumínio e nanotubos de carbono via laminação acumulada. Primeiramente, temos aqui a estrutura da nossa apresentação, que são as etapas do nosso projeto: introdução, justificativa, objetivos, metodologia e o cronograma. Primeiramente, a introdução, onde vamos falar sobre os materiais híbridos. O que são materiais híbridos? Eles são materiais, assim como os materiais compostos, formados por uma matriz e um reforço. Geralmente você tem dois materiais que são diferentes, com propriedades diferentes, que juntos dão origem a um novo material. Se pegarmos um exemplo do cotidiano, a gente tem o concreto armado, onde você tem uma matriz composta por um material cerâmico, que é muito duro, resistente, e temos um material metálico, que é um material tenaz, que vai fazer com que o concreto suporte grandes cargas e também não se deforme ou trinque, que é comum de materiais cerâmicos. Então, os materiais híbridos também possuem essa relação, mas qual a diferença entre um material composto e um material híbrido? Basicamente, é a ordem dessas interações. Os materiais compósitos geralmente são caracterizados por interações do nível micrométrico, já nanocompósito, submicrométrico, e os materiais híbridos são formados pelas interações de Van der Waals, ligações de hidrogênio, interações eletrostáticas ou ligações covalentes, que são muito menores. E é por isso que geralmente você tem propriedades superiores, porque a interação será muito maior. E os nanohíbridos, que são ainda interações de nível atômico, então você tem ligações químicas que são muito mais fortes. Então, se a gente olhar nessa imagem de duas moléculas, aqui os tracinhos azuis seriam as interações de Van der Waals, ligações de hidrogênio que podem acontecer, e uma de um nanohíbrido, seria uma ligação química, seria aqui, que é muito mais forte. Então, o que a gente pode fazer de material híbrido? Primeiramente, como nosso projeto se foca num sistema de alumínio nanotubo de carbono, a gente vai falar primeiro sobre o alumínio, que é um dos materiais mais abundantes na crosta terrestre, sendo o terceiro com 8%. Então, ele é um material que é muito utilizado. Se a gente olhar aqui nessa ordem cronológica ao longo dos anos, a produção dele no mundo tem superado cada vez mais, porque ele é um material muito leve e também muito fácil de ser conformado, porque ele é muito dúctil, ele é muito mole. Então isso dá aplicações muito grandes a ele. E pelo fato de dele, em meados do século XIX, ter sido descoberto para fabricação dele na forma pura, ele acabou sendo muito mais barato, então que facilitou esse processo. O alumínio, se a gente olhar aqui nessa tabela, comparando com o cobre, que é muito utilizado em redes elétricas, você tem uma densidade muito inferior. O alumínio ele é muito mais leve que o cobre. E você tem uma condutividade elétrica relativamente boa. Você tem aqui 60% aproximadamente da condutividade elétrica do cobre. Então, a aplicação dele para redes elétricas é uma forma de aplicação desse material. Só que hoje ele não é tão aplicado porque o potencial eletroquímico do alumínio, se a gente comparar com o do cobre, ele é negativo, ele é muito menor, o que torna ele muito mais propenso a ligações químicas. Então, ele é muito fácil de ser oxidado e isso poderia levar ao superaquecimento de conexões elétricas.
E aqui a gente tem um outro material muito explorado recentemente, que são os nanotubos de carbono, que se diferenciam pelo fato de ser um material à base de carbono e que possui alta condutividade elétrica e térmica, também possui alta resistência mecânica, logicamente preferencial. Então aqui, se eu aplicar uma força, ela pode ser muito maior do que se eu aplicar aqui, nesse sentido, até o nosso material se romper. Mas, ainda assim, é um material muito aplicado em diversos compósitos por conta dessas propriedades. E, além disso, ele é um material com baixa densidade, da ordem de 1,3 gramas por centímetro cúbico, então o torna muito interessante para diversas aplicações. E aí, como ele é geralmente fabricado? Ele pode ser produzido por CVD, que é essa técnica aqui, que é muito utilizada por ser de baixo custo, onde você tem os reagentes, o substrato, e aí o catalisador, que é o que vai estimular o crescimento desses tubos de uma maneira preferencial. E aí você consegue produzir eles de maneira relativamente barata e prática. Então, antigamente não era tão fácil, mas hoje, por meio desse método, se tornou mais viável. E aí, unindo esses dois materiais interessantes na engenharia, você dá origem a novas possibilidades, que é o que caracteriza o material híbrido. Você tem um material com maior resistência mecânica do que um alumínio puro e, ao mesmo tempo, você tem um material ainda mais leve, porque se você colocar esses nanotubos em camadas, basicamente, se você pegar o mesmo volume de um alumínio puro com um alumínio com camadas, você tem um volume muito menor por conta da densidade do nanotubo ser menor do que a do alumínio normal. Então, você pode aplicar em diversos setores da engenharia, como também da pesquisa. E é uma alternativa para a condução térmica e elétrica, como possibilidade para substituir até mesmo o cobre, por ele ser mais barato, e também futuramente, quando esse material começar a entrar em escassez, a gente tem uma outra forma de substituição. E aí, você também pode utilizar esse material, porque ele pode ser muito mais resistente e leve. Então, você pode aplicar na carcaça de aviões ou então em chassis de automóveis, que você vai possibilitar o menor gasto de combustível e, por consequência, você vai impactar muito menos no meio ambiente. Então, o objetivo da nossa pesquisa seria basicamente a produção de um material leve baseado nesses componentes. E aí, como que a gente vai produzir? Por meio da laminação acumulada, que é um método de deformação plástica de materiais, que você consegue formar materiais compósitos e materiais híbridos. Você vai pegar uma placa, vai aquecer ela e vai empilhar de forma a passar nesses rolos laminadores. Posteriormente, você vai cortar, vai fazer o tratamento superficial. Esse tratamento superficial de limpeza, antes de empilhar o nosso material, é muito importante. Por quê? Porque no ambiente você tem diversas impurezas e também, como por exemplo, óleos graxos e outras substâncias que podem impedir essa interação entre as camadas que você deseja formar. Então, supondo que você não tenha limpado muito bem essa superfície, você tem uma menor interação, porque esse filme contaminante, ele vai impedir a interação. Então, conforme você vai laminar, esse material ele vai extrudar, ou seja, ele vai esticar e dar, ao ele ser rompido, ele vai geralmente abrir a possibilidade de interagir com outros materiais. E aí, é nesse momento que você faz com que
os seus materiais, eles interagem e tem uma penetração entre eles muito maior. Só que aqui, supondo que a gente não tenha limpado muito bem, a gente acaba impedindo essa formação de camadas. Aqui, então, a gente vai laminar várias vezes as nossas placas com os nanotubos realizados por CVD, que serão adquiridos com autorização do meu professor orientador, para serem utilizados como um sanduíche. Basicamente é um sanduíche onde o recheio é o nanotubo de carbono e o pão, aspas, seria o nosso alumínio. E aí, conforme você vai passando várias vezes, ou seja, por exemplo, 4, 5, 6 vezes, você tem uma camada com dimensões cada vez menores. Geralmente, na laminação acumulada, a gente calcula que a cada passagem você diminui pela metade essas dimensões. Então, por exemplo, aqui você tem o dobro do tamanho daqui e aqui o dobro do tamanho daqui. E aí, conforme essas passagens, você vai percebendo que os nanotubos eles vão interagindo cada vez mais e aí você tem um material cada vez mais uniforme. E estudar, ou seja, caracterizar o impacto dessas passagens, esses passes que a gente chama, é muito importante. Então, ao final do nosso processo, a gente vai caracterizar por meio de MER, microscopia óptica, medidas elétricas, para saber se a gente aumentou ou diminuiu a condutividade em relação aos nossos materiais primários. E também vamos analisar a microdureza e para ver se o nosso material ficou mais duro com as passagens, porque a cada passagem você aumenta a deformação plástica, ou seja, se aumenta os defeitos causados no material, e esses defeitos eles tendem a diminuir o tamanho dos grãos, então você tem uma dureza resultante muito maior. E então, basicamente é por isso que a gente tem uma análise de microdureza e também a de nanoindentação, que é um método muito utilizado para a gente saber o módulo elástico do nosso material. Então, principalmente em amostras, ou seja, de materiais com poucas proporções. Porque a partir do módulo elástico você vai saber se, por exemplo, se eu esticar esse material, se eu aplicar uma força nele, em que momento que ele vai começar a se deformar e assim e se romper. Então é muito importante na hora de caracterizar um material metálico, cerâmico e qualquer coisa do gênero. Então, também a gente pode estudar diferentes distribuições de proporção. Então, por exemplo, com 100% da minha face, com nanotubos de carbono, 60% e 30%, e que forma que isso, a forma que isso vai acabar realizando no nosso material final, ou seja, a influência dessas diferentes composições. Então, por fim, a gente tem o cronograma. No caso, se fosse realizado desde o começo do ano, basicamente o tempo que isso duraria para fazer. Visto que os equipamentos, materiais que serão utilizados, eles são pertencentes à Universidade Federal do ABC, então você não teria dificuldade com isso. Então, você tem muito menos tempo na hora de produzir essas análises e também preparar essas amostras. E basicamente é isso. Muito obrigada pela atenção. Aqui são algumas referências que eu utilizei para fazer esse trabalho. E é isso.